SBT divulga hoje 15 pesquisas de intenção de votos para governador de São Paulo. Os estudos contratados junto à Sinfor Pesquisas são os últimos antes das eleições. A gente começa com São José do Rio Preto, que é o maior colégio eleitoral da área de cobertura da emissora aqui no interior. A margem de erro é de 13,26% e o nível de confiança é de 95%. Na cidade, Rodrigo Garcia lidera as intenções de votos. Vamos aos números. Rodrigo Garcia, do PSDB, tinha 24% em junho. Subiu para 28,2% no mês passado. No começo de setembro, foi para 29,8% e agora subiu para 34%. Fernando Haddad, do PT, tinha 18% no primeiro levantamento. Depois foi para 22,6%, oscilou para 22,9% e agora caiu para 18,7%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi de 15,5% para 16,3%, depois 20,4% e agora subiu para 25,1%. Vinícius Poit tinha 1,9% em junho, foi para 6,3%, depois caiu para 0,2% e agora atingiu 1,6%. Carol Vigliar, da Unidade Popular, não aparece nas primeiras duas pesquisas. Foi para 0,3% no começo de setembro e agora tem 1,4%. Antônio Jorge, do Democracia Cristã, não apareceu nas primeiras duas pesquisas, depois foi para 0,1% e agora tem 1%. Os demais candidatos ficaram abaixo de 1%. Brancos e nulos eram 7,5% na primeira pesquisa, caíram para 0,6% na segunda, voltaram a subir para 6,1% e agora caíram para 2,4%. Os que não sabem eram 16,2% em junho, depois 13,7%, 19,7% e agora 14,2%. E a Sinfor simulou também quais são as intenções de voto no caso de um segundo turno entre os 3 primeiros colocados nas pesquisas. Veja como ficariam os cenários em Rio Preto. Na disputa entre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, Tarcísio aparece com 41,7% dos votos e Garcia tem 37,7%. Brancos e nulos são 10,4% e 10,2% não souberam responder. Já num segundo turno entre Rodrigo Garcia e Fernando Haddad, do PT, Garcia aparece com 41,8% dos votos. Já Haddad, 26,2% da votação. Brancos e nulos são 10% e 22% afirmaram que ainda não sabem sobre o voto. E no cenário entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, Tarcísio tem 35,1% dos votos, Haddad 30,8%, brancos e nulos são 11,1% e os que não sabem são 23%. 900 pessoas foram entrevistadas entre os dias 24 e 25 de setembro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. E a Sinfor Pesquisas também levantou a intenção de votos em Araçatuba. Neste caso, a margem de erro é de 4,38 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Acompanhe. Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 25,8%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece com 24,8%. Garcia e Tarcísio estão empatados tecnicamente. Fernando Haddad, do PT, tem 15,2%. Os demais candidatos juntos têm 1,6%. Brancos e nulos são 3,6%. Já aqueles que não sabem somam 29%. E agora vamos conferir como seria o cenário num possível segundo turno em Araçatuba. Se a disputa fosse entre Rodrigo Garcia, do PSDB, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Garcia teria 33% dos votos, Tarcísio 29%, brancos e nulos são 9,4% e 28,6% não sabem em quem votar. Já num cenário entre Rodrigo Garcia e Fernando Haddad, do PT, Garcia tem 41,2%, Haddad aparece com 16,8%, brancos e nulos 12% e não sabem responder 30%. Considerando um segundo turno entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, Tarcísio tem 34,8% dos votos. Haddad foi citado por 22,6% dos entrevistados. 11,8% disseram que votariam em branco ou anulariam e 30,8% não sabem em quem votar.
A pesquisa foi realizada nos dias 24 e 25 de setembro com 500 pessoas e está registrada na Justiça Eleitoral. Agora vamos aos números em Presidente Prudente. Nesta pesquisa, a margem de erro é de 4 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi citado por 28,7% dos entrevistados. Fernando Haddad, do PT, aparece em segundo com 21,7%. Tarcísio e Haddad estão empatados nos extremos da margem de erro. Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 15,3% dos votos. Haddad e Garcia estão empatados nos extremos da margem de erro. Vinícius Poit, do Novo, e Gabriel Colombo, do PCB, estão empatados com 1% cada. Os demais candidatos juntos somam 1,3%. Brancos e nulos são 3%. Aqueles que não sabem em quem votar são 28%. E na simulação de um possível segundo turno para eleger o governador do estado em Presidente Prudente, de acordo com a pesquisa do Sinfor, o cenário ficaria desse jeito. Na disputa entre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, Tarcísio aparece com 37,3% dos votos, Garcia 21,3%. 10,3% são brancos e nulos e 31% não sabem em quem votar. No cenário de segundo turno entre Rodrigo Garcia e Fernando Haddad, do PT, Garcia tem 32,7% dos votos, Haddad 23,7%, brancos e nulos 11% e 32,7% não souberam dizer em quem votariam. E considerando uma disputa entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, Tarcísio tem 41%, Haddad aparece com 26%. Brancos e nulos são 5,7% e 27,3% dos eleitores não sabem em quem votar. A pesquisa foi realizada no dia 21 de setembro com 600 pessoas e está registrada na Justiça Eleitoral. Além destas 3 pesquisas que eu acabei de te mostrar, o SBT divulgou hoje os números para outras 12 cidades da região. Todos os levantamentos estão disponíveis em sbtinterior.com.